Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. E também aquelas e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, através da rede mundial de computadores. A leitura preliminar do estudo evangélico desta noite é do livro Fonte Viva, que é de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. O título da lição, da leitura, é Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos tempos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem diminuindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminaram, presentemente em guerras de arremesso científico. Em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e de vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos de permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de escassez da luz espiritual. São os princípios, fantasias de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e das felicidades reais, e que o Senhor te destinou. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho do dia de hoje, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, a espiritualidade bondosa,
e a equipe espiritual desta casa para louvar e para agradecer. Estamos aqui neste momento. Senhor Jesus, nós te dizemos muito obrigado por tudo que nos dás, por tudo que nós recebemos de ti, gratuitamente. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, por tantos benefícios que nem percebemos. Obrigado por essa reencarnação e obrigado porque estamos aqui, podendo te agradecer por este momento. Nós rezamos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade no Evangelho, analisando ainda o capítulo 10, dos bem-aventurados os que são misericordiosos. A nossa análise hoje é do item 19. E ele diz assim: não havendo ninguém perfeito, segue-se que pessoa alguma terá o direito de censurar o seu vizinho? Certamente que tem, pois que cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daquele cuja tutela vos foi confiada. Mas a censura deve ser feita com moderação e fim útil, e não como a fazem, a maior parte das vezes, pelo prazer de desacreditar. Neste caso, a censura converte-se em maldade. No outro caso, é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as possíveis atenções. Ainda assim, a crítica que se faz a outrem deve ao mesmo tempo ser dirigida a si mesmo, procurando saber se não a teria merecido. Então, a gente vai analisar um pouquinho que quando a pergunta diz, sendo ninguém perfeito, temos o direito de repreender o próximo? Não é tão simples assim, meus irmãos. Mas, se a gente conseguir ter a humildade e o respeito, a gente está fazendo uma elevação moral nossa e ajudando o nosso próximo. E mesmo com boa intenção, devemos censurar alguém? Antes, como diz a leitura do Evangelho, devemos ver se não cometemos o mesmo erro. Aquele erro que a gente está censurando, será que a gente já não cometeu antes? O que Jesus nos diz? Antes de olharmos o argueiro no olho do teu irmão, tira primeiro a trave do teu. Então, por que Jesus quis nos dizer isso? Porque só quem se purifica em suas próprias faltas tem luz suficiente para iluminar o outro. Devemos, portanto, aplicar em nós mesmos os conselhos que oferecemos. Ninguém pode exigir do outro aquilo que não pratica. É repreensível, então, notar as imperfeições dos outros sem divulgá-la? Depende da intenção. Mas se o objetivo é rebaixar, o ato é condenável, como diz o Evangelho. O Evangelho nos ensina a usar as faltas dos outros apenas como espelho para corrigir as nossas faltas. Devemos observar, mas não difamar. Então, aqui,
segundo uma síntese da doutrina espírita, de Emmanuel e André Luiz, que diz assim: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas de desacerto. Mas observemos a coerência para que os diques da tolerância não se desmoronem pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Isso aqui está no livro Estude e Viva, no capítulo 22. E ainda diz assim: a censura bem intencionada esclarece e orienta, mas o bom exemplo é o que convence. Então, muitas vezes, ao invés de chamarmos atenção, se a gente mostrar o nosso exemplo, a gente está conseguindo fazer com que aquela pessoa reveja a sua ação e volte para o caminho do bem. Então, meus irmãos, neste momento, vamos fazer a nossa irradiação. Vamos também pedir por nós, para que a gente continue olhando o argueiro do nosso olho, limpando a trave do nosso olho, antes de olhar os erros dos outros. E vamos também, neste momento de irradiação, pedir pelos nossos irmãos suicidas, para que eles encontrem a paz e a luz necessária para continuar o seu processo de evolução espiritual. E logo após, a espiritualidade dará o passe coletivo. E nos encaminhando para o final do nosso Evangelho de hoje, nós te rogamos, Senhor, que cuide de cada um de nós, que cuide de nossas famílias e que cuide de todos os irmãos que têm alguma necessidade, e sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, por caridade, de todo o mal. E que assim seja. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o próximo Evangelho virtual, no próximo domingo, às 19 horas. Muito obrigada e uma boa noite.